Milwaukee Bucks 110-93 para cima do OKC. Sim, o Milwaukee Bucks conseguiu vencer do Oklahoma City Thunder em Oklahoma ainda. Cara, um resultado impressionante. Se a gente fosse olhar para o início de temporada das equipes, a essa altura do campeonato seria quase que impossível imaginar esse resultado. Só que é um OKC que jogou sem o Shea, jogou sem o Jalen Williams, jogou sem o AJ Mitchell, sem esses caras já há um bom tempo. E o Jalen Williams não, ele jogou contra o Phoenix Suns no último jogo. Mas o Shea já desfalcando alguns jogos, o AJ Mitchell há muitos. Enfim, o OKC que sentiu muito a falta deles e o Milwaukee Bucks foi bem superior. O Milwaukee levou uma margem de mais de 10 pontos no primeiro tempo de partida e no segundo tempo da partida controlou muito bem essa margem. Tanto é que o Milwaukee ganhou individualmente todos os quartos. Tem essa curiosidade dentro do jogo. Enfim, eu vou comentar sobre essa vitória do Milwaukee aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Milwaukee Bucks. No outro canal eu comentei sobre a vitória do Lakers, sobre o Dallas Mavericks, onde o LeBron James se tornou o jogador da NBA mais velho da história a ter um triplo-duplo. O LeBron quebrando mais um recorde. Enfim, fica essa sugestão do outro canal. Destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4h34 da manhã dessa sexta-feira. E eu trago vídeo novo todo dia. Então já peço que você me siga e curta aí o vídeo. Tá bom? Destacar ainda para quem é torcedor, quem gosta, quem simpatiza com o Milwaukee Bucks, eu separei uma caneca do Milwaukee Bucks que você consegue personalizar com o seu nome, o nome que você quiser, o número que você quiser. Então quem torce, quem simpatiza com o Bucks, fica essa sugestão, link aí nos comentários. Bom, vamos começar aqui olhando pelo lado do OKC, porque era o mandante. E o cestinha do OKC foi o Isaiah Joe. O Isaiah Joe fez 17 pontos, além de 4 rebotes. Ele que matou 4 bolas triplas. Depois dele, o Chet Holmgren com 16 pontos, além de 13 rebotes e 4 assistências. E esses foram os dois únicos jogadores do OKC a fazer pelo menos 15 pontos. O jogo em si não teve um protagonista muito grande. Nenhum jogador da partida chegou em 20 pontos, por exemplo. E do lado do OKC, só esses dois passaram dos 15. Né? Enfim, o Dort fez 9 pontos, tendo 4 de 12 nos arremessos, aproveitamento ruim. Kenrich Williams fez 9 pontos, além de 8 rebotes. E o Cason Wallace teve 3 pontos, além de 3 assistências, com 1 de 7 nos arremessos. No geral, os titulares do OKC tiveram 36% de aproveitamento nos arremessos. Muito ruim, 18 de 50 no total dos arremessos. Muito baixo, cara. Aproveitamento bem ruim dos titulares, o aproveitamento de arremessos. Enfim, e aí a gente vai para os bancários. O Bohan fez 3 pontos, Aaron Wiggins 5 pontos, além de 4 rebotes. Banheiser ficou zerado, mas pegou 5 rebotes. O McKean veio bem do banco, ele foi um baita reforço trazer ele do Philadelphia 76ers. Nesse médio e longo prazo, acho que cada vez mais vai agregar nesse time do OKC, é um jovem muito promissor. 13 pontos além de 3 rebotes, mas teve 3 de 9 nos arremessos, não fez lá a grande atuação, mas pelo menos fez mais de 10 pontos, né? A maioria dos caras do OKC não fizeram isso. Mas o aproveitamento foi ruim. O Caruso fez 9 pontos além de 3 rebotes. Aí o Nikola Topic, que aqui tem uma curiosidade, essa foi a estreia do Nikola Topic na NBA depois dele ser diagnosticado com aquela doença que você tem que raspar o cabelo, uma doença bem triste. Enfim, eu não vou falar o nome por medo de derrubarem o vídeo. Mas não devia nem rir disso, né? Enfim, mas enfim, uma doença triste. Aí ele estreou na NBA depois desse diagnóstico. O Jalen Williams fez 7 pontos, além de 3 assistências também. E aí a gente fecha o lado do OKC. Indo pro lado do Milwaukee Bucks agora. O Dieng, e aqui é interessante, cara, porque o Dieng, eu até peguei aqui a carreira recente do Dieng, porque ele era do OKC, cara, e ele, pô, é loucura essa janela de trocas, né? Porque ele tava no OKC desde 2022. Aí em fevereiro de 2026, ele foi pro Charlotte Hornets. Aí, ainda em fevereiro, ele foi pro Chicago Bulls, isso dentro do mesmo dia. E aí no dia seguinte, ele foi pro Milwaukee Bucks. Então nessas trocas de um dia pro outro. Mas o fato é, ele saiu do OKC pro Milwaukee. Não chegou a jogar pelo Chicago, pelo Charlotte. Foi só utilizado nessas trocas, né? E aí acabou parando no Milwaukee Bucks.
No OKC ele jogava muito pouco e no Milwaukee ele já foi titular, cara. E foi o nome do jogo. O Dieng fez 19 pontos, além de 11 rebotes e 6 assistências. 4 bloqueios também. Jogo espetacular do Dieng, cara. Saiu de uma opção sem protagonismo no OKC, um bancário que jogava pouco, para titular e nome da partida na vitória do Milwaukee Bucks contra o próprio OKC. Impressionante. E a gente tá em fevereiro de 2026, ou seja, nesse mês ainda ele era do OKC e agora já tá vencendo o OKC, sendo o grande destaque do jogo com a camisa do Milwaukee Bucks. O AJ Green fez 17 pontos além de 3 assistências, ele matou 5 bolas triplas. Aí o Kyle Kuzma fez 14 pontos além de 4 rebotes, mas 5 de 15 nos arremessos não é tão bom, né? O Kevin Porter Jr. com 12 pontos, 3 rebotes e 7 assistências. Ele teve 3 roubos de bola, por sinal. E fechando os titulares, o Sims com 8 pontos além de 5 rebotes. Aí a gente vai para os bancários agora. O Nance, Pat Nance, fez 11 pontos além de 7 rebotes, veio muito bem do banco. O Andrew Jackson Jr. fez 2 pontos além de 3 rebotes. Gary Trent Jr. ficou zerado, ele jogou 3 minutos só, cara. Ele há um tempo atrás era importante para esse time. Fechou a temporada passada sendo o jogador mais importante do Milwaukee depois do Giannis. E nessa temporada, jogou 3 minutos. Vem sendo meio escanteado o Gary Trent Jr. O Thanasis Antetokounmpo jogou a mesma minutagem do Gary Trent. Ambos jogaram 3 minutos e 10 segundos. Já num blowout na reta final, né? O Thanasis ficou zerado, mas pegou um rebote. Ele que é o irmão do Antetokounmpo, né? Eu acho que essa relação do Thanasis Antetokounmpo é tipo trazendo pro futebol quando era o Donnarumma, o Gianluigi Donnarumma na época do Milan, que aí tinha o irmão dele, o Antônio Donnarumma, que também estava no Milan. Deve ser alguma coisa contratual, tipo, pra eu ficar no clube, meu irmão tem que estar lá junto comigo. É tipo isso. Enfim. Aí depois o Bobby Portis com 15 pontos, além de 12 rebotes. Ele que teve ainda 4 roubos de bola, cara. Bobby Portis veio muito bem do banco. Fechando os bancários, ele, Cameron Thomas, que acabou de vir do Brooklyn Nets e fez 12 pontos, também agregando nesse time. O Cameron Thomas já teve um jogo recente, na vitória contra o Orlando Magic, que ele fez acho que 32 pontos, cara. O Milwaukee, deixa eu ver aqui, porque o Milwaukee emendou uma sequência boa de vitórias. E o Milwaukee venceu desse time do OKC sem o Giannis, sem o Miles Turner, sem o Will Rollins, o Prince já desfalcando há um tempinho, mas sem o Giannis, sem o Will Rollins e sem o Miles Turner, 3 titulares, cara. E venceu do OKC em Oklahoma. Mostra que não é mais toda esse bicho papão, esse time do OKC, né? Ainda mais com os desfalques que tá tendo. Então, essa sequência aqui do Milwaukee é muito boa, porque venceu do OKC, venceu do Orlando, aí anteriormente perdeu pro Orlando, aí venceu o Indiana Pacers, venceu o Pelicans e venceu o Chicago Bulls. É o melhor momento da temporada do Milwaukee Bucks. Nos últimos 6 jogos venceu 5. Eu não me lembro em nenhum outro momento o Milwaukee ter feito isso, mesmo com o Giannis jogando. Então, é um momento onde o Milwaukee Bucks está em uma crescente, está melhorando, e tem que melhorar mesmo para ter alguma chance de pegar a play-in. É esse o momento de evolução que tem que ter. E quanto mais protagonista o Cameron Thomas conseguir ser, né, aumentar a minutagem dele cada vez mais, e daqui a pouco ter um retorno de lesão do Giannis, o Rollins voltar a jogar, Miles Turner voltar a jogar, né, nesse time titular, é um elenco que vai se encorpando, e esses caras ajudando o Giannis, o Milwaukee Bucks pode sim daqui a pouco pegar uma vaga de play-in. Só que é porque o Charlotte Hornets se embalou, né, cara? Vou pegar aqui como é que tá a tabela. O Atlanta Hawks teria que começar a tropeçar bastante, né? Porque o Charlotte eu acho difícil começar a pipocar. O Charlotte que já tá em nono, já passou o Atlanta Hawks também, tá com 26 vitórias e 29 derrotas. Aí o Atlanta Hawks tem 26 vitórias e 30 derrotas. O Chicago já fora da zona de play-in com 24 pontos, 24 vitórias e 31 derrotas. E o Milwaukee Bucks 23 vitórias e 30 derrotas. Tem a mesma quantidade de derrotas que o Atlanta Hawks,
Só que 3 vitórias a menos, o Milwaukee Bucks jogou menos, cara. Eu acho difícil o Charlotte perder essa vaga. Mas agora o Atlanta Hawks tá oscilando muito, cara. Então, assim, se o Giannis retornar o mais rápido possível e o Rollins e o Miles Turner também jogarem regularmente, que eles vinham jogando, só não jogaram esse jogo. O Milwaukee tem totais condições de pegar essa vaga do Atlanta Hawks. Em um cenário que estava muito encaminhado ao Atlanta Hawks e Chicago Bulls, o Charlotte já pegou essa vaga e está jogando muito bem. É difícil imaginar o Chicago Bulls voltar a pegar uma vaga de play-in agora. E o Milwaukee Bucks emendou um momento de crescente em uma fase importante da temporada. Então, se o Giannis retornar o mais rápido possível, o Miles Turner e o Rollins também, é o Milwaukee Bucks que pode sim pegar essa vaga do Atlanta Hawks. Que o Atlanta Hawks tá oscilando muito. O CJ McCollum tá jogando muito bem, o Nickeil Alexander-Walker muito bem, o Jalen Johnson muito bem, o Dyson Daniels muito bem. É um time no geral muito bom do Atlanta Hawks, mas que oscila muito. E o Milwaukee Bucks entrou em um momento muito bom. Não duvido nada. Eu daqui a um mês tá falando de um Milwaukee Bucks que passou o Atlanta Hawks. Enfim, depende muito do retorno do Giannis, porque se não retornar e manter essa base de time, acho difícil manter esse padrão de resultados. Tá, isso daí aconteceu agora. Mas se o Giannis não retornar, mesmo o Miles Turner e o Rollins retornando, se o Giannis não retornar, o Milwaukee não vai vencer 4 dos próximos 5 jogos. É muito difícil imaginar isso. A não ser que pegue o Washington Wizards, Brooklyn Nets, Indiana Pacers, times que fazem uma temporada muito ruim. Né? Enfim, no geral, um baita resultado e uma bela vitória do Milwaukee Bucks. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!